Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras de agosto. O primeiro livro que eu li foi A Guerra do Velho, publicado pela editora Aleph. Esse livro ele fala de guerras entre planetas. A gente tem aqui vários planetas brigando por um planeta melhor habitável. Então aqui no planeta Terra a gente tem um governo que alista pessoas para combater esse tipo de guerra, para evitar que invadam o nosso planeta e até para a gente também conseguir, de repente, parar em outros planetas aí melhor habitáveis. Então, vamos lidar com seres. Se você ver aqui na capa, você já vê que são seres bem diferente dos seres humanos, seres fortes, seres robustos, seres grandes, então não é fácil de combater, né? O exército é formado por pessoas maiores de 75 anos que podem se alistar. Eu achei essa premissa bem interessante, mas aí você vai pensar, ué gente, como é que uma pessoa de 75 anos vai entrar numa guerra? Pera aí que eu vou explicar. Essas pessoas vão ter a consciência colocada num novo corpo, um corpo mais jovem, um corpo mais forte que de um ser humano normal. Então eles aproveitam a experiência de vida dessas pessoas para ganhar essa guerra aí. Esse é o primeiro livro de uma série, ele é muito bem escrito, ele é divertido, em alguns momentos sarcástico. É um tipo de literatura sci-fi, mas que dá para qualquer um ler, não é muito complicado de se entender. Já tem um segundo volume publicado aqui no Brasil, se chama Brigada Fantasma, que inclusive eu achei interessantíssimo também como ela é formada, mas eu não vou falar aqui. Quando vocês lerem A Guerra do Velho, vocês vão entender mais ou menos como seria essa Brigada Fantasma, e eu tô bem ansiosa para ver como é que essa Brigada Fantasma se comporta aí. Depois eu li 100 Anos de Solidão, publicado pela editora Record. Essa edição aqui lindíssima de 50 anos de publicação do livro. Esse livro conta a história de uma família, 7 gerações dessa família, e a gente vai acompanhar desde lá do início, né? O pai e a mãe, que são 2 primos, que quando eles se casam, eles meio que têm medo que os filhos nasçam com rabo de porco. Tem meio que essa lenda aí, né, lá onde eles moram, por eles serem primos, né, então eles acabam durante muito tempo não fazendo sexo para evitar que eles procriem. Mas eis que um belo dia esse patriarca aí da família, ele começa a virar chacota lá na cidadezinha, uma cidade bem pequena, eles meio que colonizaram a cidade. Então ele vai tomar satisfações com o cara e a partir de então ele deixa bem claro para a esposa dele que isso não tem cabimento, é um absurdo. Já que eles se amam e se casaram, eles têm que formar uma família. Aí eles começam a se relacionar sexualmente e vão tendo filhos. Vão ter 3 filhos legítimos e vão adotar uma menina. Essa menina, na verdade, ela vai parar lá na casa deles e eles acabam adotando. Aí a gente vai acompanhar. É um pouco complicado, tem até uma árvore genealógica na primeira página, porque são muitos nomes parecidos, tá? São 7 gerações, então os filhos cometem os mesmos erros que os pais e assim vai indo. Você vê a história se repetindo, é meio que igual aquela música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas é interessantíssimo, gente. A história, assim, é maravilhosa. Tem algumas coisas aqui que vocês vão ler que vão chocar. A gente tem aqui o caso de irmãos adotivos que se apaixonam e se casam. E a gente acha isso tudo muito incestuoso, é meio complicado de acreditar, mas se você parar e olhar em volta, essas coisas acontecem. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a filha da Whitney Houston juntou os trapinhos com o irmão adotivo. Então, assim, isso acontece nas melhores famílias. Foi um livro assim que eu gostei muito de ter lido, me fez parar para refletir muita coisa. Sem contar que a escrita do Gabriel é fora do comum, sabe? Ela te envolve, ela é bonita, ela é crua, ela te cutuca. Me apaixonei por esse homem. Eu dei 5 estrelas e favoritei o livro, não foi à toa que ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Super recomendo. Depois eu li um mangá chamado Uzumaki, não sei como é que se pronuncia. É um mangá japonês, foi publicado pela editora Devir. É um mangá de terror, tá? Ele tá aí com uma edição nova. Não sei se ainda tá em pré-venda ou se já tá vendendo, tá, gente? É muito cara, mas assim, uma edição muito bonita que eu quero muito ter em breve. Eu li online.
É um livro que fala sobre uma cidade que é amaldiçoada por uma espiral. O que seria isso? Não sei. Espiral, né, gente? Bem louco! Aos poucos as pessoas vão ficando obcecadas por espirais e essas espirais meio que vão tomando conta deles. É bem assustador os nossos vícios, né, como eles acabam nos consumindo e tudo mais. Eu gostei bastante, tá? Não amei assim, favorito da vida, mas eu dei 4 estrelas pra ele. Recomendo. Bem legal pra quem gosta de mangás, de terror. Eu acho que vai gostar bastante aí desse mangá. Depois eu li esse tijolinho aqui, Sob a Redoma, publicado pela Suma de Letras, do nosso queridinho Stephen King, meu queridinho. Eu tô lendo esse livro, na verdade, há 5 anos. Eu comecei, aí parei por conta do seriado que tava iniciando, que é muito diferente. Até a personalidade dos personagens, né, é muito diferente. Então eu tive que optar, ou continuava lendo o livro, ou continuava vendo o seriado. Os dois juntos não ia dar certo. E depois que o seriado acabou, eu tentei voltar a ler o livro, mas não estava conseguindo, não estava fluindo. Acabei abandonando ele por bastante tempo. E até que um dia um canal que eu assisto aí, de um booktuber que eu gosto muito, inclusive é um dos meus canais favoritos, O Navegando é o nome do canal. Então esse canal resolveu fazer uma leitura em conjunta desse livro, né? Mais ou menos 20 páginas por dia, durante 2 meses, que era o projeto de leitura. Aí me atiçou, falei, eu quero terminar esse livro, eu quero saber como é o final dessa história, porque não foi muito satisfatório no seriado. Nesse livro a gente tem uma cidadezinha chamada Chester's Mill, e nessa cidade, de repente, do nada, surge uma redoma, onde ninguém entra, ninguém sai dessa cidade. Nisso, quando a redoma surgiu, algumas catástrofes acabaram acontecendo, o avião que bateu na redoma caiu. Então é bem sangrento assim o início do livro. A história basicamente vai se dar nos acontecimentos ali, os seres humanos enfrentando essa situação inusitada aí, que é viver preso dentro de uma cidade sem poder sair. É mais um ensaio aí de comportamento humano numa situação inusitada. Eu gostei muito do final, tem uma explicação porque que aquela redoma foi parar ali e eu gostei muito. Adorei. Talvez nem todo mundo curta, mas eu acho que esse cara é muito interessante a explicação dessa redoma. Então vale a pena, gente. Leiam o Stephen King. Eu sei que é um calhamaço aí, mas se gosta desse tipo de história, você vai adorar, tenho certeza. Vale muito a pena. Depois eu li esses 2 mangazinhos aqui, Witches 1, Witches 2, que são histórias de bruxas, tá? São mangás pequenininhos que mesmo assim se dividem em mais de uma história. E isso já acabou me desmotivando na leitura, porque o mangá já é tão pequenininho, a história já é tão curtinha, ainda desmembrar em 2, 3, 4 histórias, fica muito vazio, eu acho. Sem contar que aqui a gente tem bruxas de uma forma um tanto diferente que a gente está acostumado a ver nas bruxas estereotipadas aí da maioria das histórias. Então eu cheguei à conclusão que eu curto muito bruxas estereotipadas. Não que eu não tenha curtido, tá? Que essas bruxas, elas são mais bruxas que lidam com as energias da natureza. Não são mangás ruins, tá? As histórias não são ruins, mas também não casaram comigo. Eu prefiro as bruxas estereotipadas, desculpa, sociedade. Pro primeiro volume eu dei 2,5 estrelas, que eu gostei menos. E o segundo volume eu dei 3 estrelas, achei melhorzinho que o primeiro. Mas mesmo assim, não foram histórias que ganharam meu coração. Mas eu acho que muita gente vai gostar, tá? Porque é inovadora, é diferente. Então, dá uma chance aí. Depois eu li Piano Vermelho, publicado pela editora Intrínseca, do Josh Malerman. Josh Malerman é um autor que eu admiro muito, que eu gosto muito. Caixa de Pássaros é um dos meus livros favoritos da vida. Ele tem a capacidade de fazer a gente imergir ali na história, ficar arrepiado com tudo, dá um medinho, né, nas coisas que ele escreve. Esse é um ponto positivo aí da história. A gente tem aqui uma fórmula parecida, a gente tem aqui um protagonista que tá num hospital todo quebrado, quase todos os ossos do corpo dele estão quebrados, e a gente vai aos poucos descobrindo o que aconteceu, né? Então ele foi convidado a participar de uma jornada aí na África, num deserto africano, onde um som muito estranho que era capaz de desarmar bombas nucleares. E, por exemplo, você tá com uma arma e
e você não conseguia tirar. Esse som tem essa capacidade de desarmar, digamos assim. Qualquer país tem iminente de uma guerra aí no futuro, então uma arma dessa, esse som é capaz de fazer qualquer pessoa ganhar uma guerra, né? Nação ganhar uma guerra. Então ele parte com os amigos dele lá para esse deserto para descobrir o que é esse som e por que ele tem esse poder, né? Ele volta aí todo quebrado, sem os amigos, e aí a gente vai desvendando o mistério. Eu não achei que ficou um livro com final em aberto, igual Caixa de Pássaros, embora eu acho que Caixa de Pássaros merecia aquele final, foi perfeito. Eu achei que muita coisa foi explicada, não sei se as pessoas não entenderam as entrelinhas, mas eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas. Depois eu li A Rainha Vermelha, que foi publicado pela editora seguinte. Esse livro aqui é uma distopia infanto-juvenil, tem um pouquinho de romance, mas eu achei que tem bem pouco, graças a Deus, que eu não sou muito fã desse romance, às vezes acaba tirando o foco da história. Aqui a gente tem um mundo que é mais ou menos quando os brancos dominavam os negros. Aqui é mais ou menos isso, sendo que as pessoas são diferenciadas pelo sangue. As pessoas que têm sangue vermelho são como se fossem os escravos daquela época, e as pessoas que têm sangue prateado, elas possuem poderes paranormais, poderes de manipular o fogo e vários tipos de poderes. Então, por eles terem esses poderes, eles conseguem dominar meio que os vermelhos. E eis que surge uma vermelha que, no momento que ela tá lá, ela recebeu uma proposta para trabalhar no meio dessas pessoas prateadas, e no meio de um processo seletivo para escolher uma próxima princesa, ela acaba demonstrando na frente de todo mundo que ela também tem poderes. E aí começa a treta toda. Então a rainha, para ela controlar toda aquela situação, ela inventa para todo mundo que essa menina, na verdade, ela é uma prateada, perdida-se aí, que ela foi sequestrada quando era bebê, filha de uns fulanos de tais aí que morreram na guerra. E ela inventa essa historinha toda aí para a população acreditar. Aí começa a história. É bem legal, então ela vai se ver ali no meio desses prateados e ao mesmo tempo ela não entende por que ela tem poder, e as coisas vão se desvendando. Se você gosta de Jogos Vorazes, a Seleção, acho que você vai gostar muito desse livro, tá, gente? Eu gosto muito desse tipo de literatura porque, ao mesmo tempo que é divertida, ela passa uma mensagem bem bacana aí para os adolescentes. Então eu gosto bastante. Dei 5 estrelas pro livro, então tô ansiosa aí para ler os próximos volumes. Depois eu li Hibisco Roxo. Esse livro aqui é um livro nigeriano da Chimamanda, o segundo livro nigeriano que eu leio, eu gostei bastante. Então aqui a gente vai ter uma figura de um pai opressor, que ele é muito religioso, ele é muito rico também, então ele impõe a família dele de uma forma muito abusiva, que eles sejam muito religiosos igual a ele. Então a verdade dele é mais absoluta, os filhos têm que fazer tudo o que ele quer, da forma mais correta de acordo com ele. E se não fizerem, eles são submetidos a castigos assim que de partir o nosso coração. Eu gostei muito da escrita da Chimamanda, eu gostei muito da história, eu me emocionei, por várias vezes eu me via com os olhos marejados, eu dei 5 estrelas pro livro. Depois eu li um mangazinho, Orange 6, é de uma série aí chamada Orange. É muito legal essa história, que são histórias de adolescentes que começam a receber uma carta dos seus eus no futuro, pedindo para eles cuidar de um certo amigo que ele vai se suicidar no futuro. Então, para eles tomarem certas atitudes para evitar que esse amigo chegue a cometer esse ato de suicídio no futuro. Essa é maravilhosa, essa série, gente. Compre esses mangás, vocês vão adorar. Depois eu li A Outra Senhora Parrish, publicado pela HarperCollins. Então aqui a gente tem uma mulher que ela escolhe a vítima dela lá, que é uma mulher que perdeu a irmã por uma doença no pulmão, fibrose cística, esqueci como é que se pronuncia. E aí ela inventa que ela também perdeu a irmã dessa forma para se aproximar dessa mulher. E nisso ela vai invadindo a vida dela, ela vai tentar roubar o marido dela, até que acontece uma grande reviravolta aqui que me deixou chocadíssima. A história já estava muito legal, mas assim, estava parecendo mais do mesmo de um livro que eu li há pouco tempo, até da Tag, que era Stalker. Tava muito parecido, aí estava me irritando um pouco, mas aí veio um plot twist, arrasou! Eu dei 4 estrelas e meia para esse livro. Recomendo muito, se você gosta desse tipo de livro, você vai adorar.
Depois eu li por último, e não menos importante, o livro desse mês da Tag Inéditos, O Quarto em Chamas, do Michael Connelly. Eu tinha muita vontade de ler alguma coisa desse autor, nunca tinha lido. Fiquei bem empolgada quando chegou, mas eu não tô muito na vibe desses thrillers e mistérios de detetive, de séries com 20 milhões de livros. E aí eu já não fui muito empolgada, embora eu quisesse ler um livro desse cara. Eles pegam um caso de 10 anos atrás, um cara que ganhou um tiro 10 anos atrás, um comício e tal, e agora ele morreu, e estavam querendo desvendar alguma coisa naquele tiro de 10 anos atrás. Sei lá, não. Mas quando chegou o final, que desvendou tudo, assim, foi bem interessante. Eu gostei, até cheguei a voltar algumas partes para entender algumas coisas, porque eu tava, né, morrinhando o livro. Mas foi bem interessante. Eu dei 3 estrelas pro livro. No geral, o livro foi muito maçante para mim ler. O enredo não me deixou intrigada o suficiente, mas o final valeu a pena, foi bem legal. É isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu alguma coisa, comente aí. Se você gostou de alguma indicação, pretende ler, comenta aí também. Não esqueça de dar um like aqui e tocar o sininho aí para receber notificação quando tiver vídeo novo no canal. Beijo, gente. Até a próxima.